Você acha que o problema está nas pessoas ao seu redor? Você acredita que o que te impede de crescer são as críticas, as dificuldades, a falta de oportunidade ou as circunstâncias da vida? Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque talvez ninguém tenha falado isso para você da forma como precisa ser ouvido. Existe algo que controla absolutamente a direção da sua vida, e a maioria das pessoas passa anos tentando mudar tudo ao redor, sem perceber que a verdadeira batalha acontece em outro lugar. Quando você domina seus pensamentos, o mundo perde o controle sobre você. E entenda uma coisa, isso não é motivação vazia. Isso é uma verdade que separa pessoas que permanecem presas daquelas que conseguem transformar completamente o próprio destino. A vida vai tentar te empurrar para baixo. As pessoas vão duvidar de você. Algumas vão rir dos seus sonhos. Outras vão abandonar você exatamente no momento em que mais precisava de apoio. Mas existe algo que elas nunca poderão controlar. Aquilo que acontece dentro da sua mente. E é exatamente por isso que pessoas passam pelas mesmas dificuldades e saem com resultados completamente diferentes. Não é porque uma era mais inteligente, não é porque uma tinha mais dinheiro, não é porque uma teve mais sorte. É porque uma permitiu que as circunstâncias dominassem seus pensamentos, enquanto a outra escolheu dominar os próprios pensamentos antes que eles dominassem sua vida. Observe algo poderoso. O medo não aparece primeiro do lado de fora. Ele aparece dentro da mente. A dúvida não nasce nas circunstâncias. Ela nasce na forma como você interpreta as circunstâncias. A derrota quase nunca começa quando algo dá errado. Ela começa quando a sua mente aceita a ideia de desistir. É por isso que tantas pessoas param no meio do caminho. Não porque perderam recursos, mas porque perderam a guerra silenciosa que acontecia dentro delas. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e parecem carregar uma força diferente? Não é aparência, não é dinheiro, não é fama. Existe algo invisível acontecendo. Elas desenvolveram algo que poucos possuem: estabilidade mental. Enquanto o mundo grita, elas permanecem calmas. Enquanto todos entram em pânico, elas continuam pensando. Enquanto muitos reagem impulsivamente, elas observam antes de agir. E essa é uma diferença gigantesca, porque quando você aprende a controlar os pensamentos, algo começa a mudar dentro de você. As críticas já não têm o mesmo peso. Os problemas já não parecem monstros impossíveis. As opiniões dos outros deixam de decidir quem você é. Você começa a perceber que muitas das correntes que pareciam te prender nunca estiveram do lado de fora. Elas estavam dentro. Agora pense comigo. Quantas oportunidades você perdeu por medo? Quantas vezes deixou de agir porque imaginou algo dando errado? Quantas vezes permitiu que uma voz dentro da sua cabeça dissesse: "Você não consegue"? E o mais impressionante é que talvez nada disso fosse verdade. Talvez fosse apenas um pensamento repetido tantas vezes que acabou parecendo realidade. A mente funciona como um jardim. Tudo o que você planta cresce. Se você planta medo, cresce insegurança. Se planta dúvida, cresce paralisação. Se planta escassez, cresce limitação. Mas se planta fé, cresce coragem. Se planta disciplina, cresce força. Se planta propósito, cresce transformação. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Você não controla o primeiro pensamento que chega, mas controla o pensamento que decide alimentar. Todos os dias pensamentos negativos vão aparecer, medos vão aparecer, dúvidas vão aparecer. Mas existe uma enorme diferença entre receber um pensamento e dar uma casa para ele morar dentro da sua mente. Porque pensamentos repetidos viram crenças, crenças viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram resultados, e resultados acabam construindo aquilo que chamamos de vida. Talvez você esteja dizendo agora, mas é difícil. E sim, é difícil. Ninguém disse que seria fácil. É muito mais fácil reagir com raiva. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil acreditar no pior cenário. O difícil é respirar fundo quando tudo dentro de você quer explodir. O difícil é continuar caminhando quando ninguém acredita. O difícil é permanecer firme quando o mundo inteiro parece dizer para você parar. Mas é exatamente aí que pessoas comuns começam a se tornar extraordinárias, porque existe um momento na vida em que você percebe algo poderoso. Você entende que não precisa controlar tudo, não precisa controlar o futuro inteiro, não precisa controlar a opinião das pessoas, não precisa controlar as circunstâncias, precisa controlar apenas uma coisa: a maneira como responde a tudo isso. E quando esse entendimento chega, algo muda. Você para de gastar energia tentando convencer pessoas que já decidiram não acreditar em você. Você para de implorar aprovação. Você para de depender do reconhecimento dos outros para continuar avançando. Porque agora existe algo maior dentro de você.
Existe clareza, existe propósito, existe direção. E quando alguém tenta atingir você, já não encontra a mesma pessoa de antes, porque antes qualquer crítica destruía seu dia, antes qualquer rejeição parecia o fim do mundo, antes qualquer obstáculo fazia você questionar seu valor. Mas agora não. Agora você entende algo que muda tudo. O mundo só controla quem não controla a própria mente. Porque quando a sua mente está forte, a pressão externa perde força. O caos perde força. O medo perde força. A dúvida perde força. E talvez neste exato momento exista algo tentando fazer você desistir. Talvez seja uma dificuldade financeira. Talvez seja uma decepção. Talvez seja um medo que ninguém sabe que você carrega. Talvez seja aquela sensação silenciosa de pensar que não está avançando. Mas escute isso com atenção. Você chegou até aqui. Você sobreviveu aos dias que achou que não conseguiria suportar. Você continuou mesmo quando estava cansado. Você continuou mesmo quando ninguém percebeu seu esforço. E talvez isso signifique uma coisa que você ainda não percebeu. Você é mais forte do que pensa. Porque os fortes não são aqueles que nunca sentem medo. Os fortes são aqueles que sentem medo e continuam andando. Respire fundo agora e pense em algo. Qual pensamento vem controlando sua vida nos últimos dias? Qual voz dentro da sua mente tem ocupado mais espaço? Medo ou fé? Dúvida ou coragem? Limitação ou propósito? Porque aquilo que domina seus pensamentos começa a dominar sua realidade. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu escolho dominar minha mente. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para continuar fortalecendo sua mentalidade e sua fé. Porque existe algo poderoso acontecendo dentro de você neste momento. E lembre-se, quando você domina seus pensamentos, o mundo perde o controle sobre você.